Vamos continuar os nossos estudos aqui sobre a função afim. Vamos falar hoje de um caso especial de uma função afim, conhecida como função linear. Vamos definir o que é uma função linear aqui. É aquela função onde o b será igual a zero. Eu tenho a seguinte expressão aqui, ó, essa lei de formação, que é f de x igual a x, onde o a ele é diferente de zero e o b, que é o termo independente, ele é igual a zero. É um caso especial de função afim, pois toda função linear, gente, ela irá passar pela origem do plano cartesiano. O que é a origem do plano cartesiano? É o ponto 0 e 0. Aqui eu vou mostrar para vocês exemplo de uma função linear, que é a função f de x igual a 2x. Essa é uma função crescente, né? Pois o a ele é maior do que zero. E percebo que ela passou ali, lá na origem do plano cartesiano. Então essa é uma característica aí da função linear. Ela sempre irá passar pela origem do plano cartesiano, pois o valor de b ali sempre será zero. Um caso especial também de uma função linear é a função identidade. O que é a função identidade? É quando o meu valor de a é igual a 1. Por exemplo, quando eu tenho a função f de x igual a x. Percebo que ela é uma função crescente também, pois o a é maior do que zero. Aqui eu desenhei o gráfico para vocês verem da função f de x igual a x. Nós dizemos que a função f de x igual a x nada mais é do que a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela é bissetriz do quadrante 1 e do quadrante 3. Ela vai formar ali um ângulo vai dividir, né, esse plano cartesiano em dois ângulos de 45 graus, com o eixo da abscissa ali. Tá joia? Então, uma função identidade é aquela função particular de função linear, onde o a é igual a 1. Aqui está o gráfico dessa função, f de x igual a x. Por que ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Aqui você percebe, ó, que qualquer valor que você der para x aqui, o valor de y será igual. Olha só que interessante, ó, quando x for 1 nessa função, a imagem, que é o valor de y, também será 1. Quando x for 2, o y também é 2. Quando x é 3, o y é 3. É a função identidade quando o a é igual a 1, conhecida como a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos construir o grafo de uma função linear aqui, ó. A função linear que eu vou construir o gráfico é a função x sobre 4, ou 1/4 de x, tá? 1/4 vezes x. Vou montar a minha tabelinha com os valores de x e y. Vou dar um valor para x igual a 0. A gente já viu que a função linear vai interceptar o eixo x, vai interceptar na origem, né, do plano cartesiano. Quando x for 0, o y também é 0. É o que a gente tem aqui. Quando x for 4, se eu colocar 4 no lugar de x, vou ficar 4 dividido por 4, que é 1. Com 2 pontos eu consigo determinar uma reta. Então é isso que eu vou fazer aqui. Aqui eu tenho o plano cartesiano, eixo das abscissas x, eixo das ordenadas y. Vou marcar o ponto 0 e 0, pois a função linear sempre vai passar pela origem do plano cartesiano, ponto 0 e 0. E vou marcar o ponto 4 e 1, quando x for 4, y é 1. Vou ligar essa reta. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Aqui nós temos uma função crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Pois o coeficiente a ali, que é 1/4, ele é maior do que zero. Quando a é maior que zero, a gente já viu que a função é o quê? Crescente. É o que a gente tem aqui. E o que é a função linear, então, gente? É aquela função onde o b é igual a zero. Perceba que nessa função x sobre 4, o b é igual a zero. E ela sempre irá passar, então, pela origem do plano cartesiano, que é o ponto 0 e 0. Tá joia? Então é isso. Essa aula foi para passar isso para vocês. Um caso especial de função afim, que é a função linear. Tá joia? Então é o que a gente estudou nessa aula. Peguem as atividades do PET, vamos tentar fazer. Se não conseguir fazer alguma questão, é só me chamar que eu tiro a dúvida de vocês, tá joia? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, galerinha. Grande abraço.